E aí pessoal, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para nós fazermos uma deliciosa receita. Vamos fazer um pão caseiro diferenciado. Siga passo a passo da receita, acompanhe até no final que você vai fazer um pão delicioso. Você poderá estar fazendo para vender ou então você poderá estar fazendo para sua casa, para tomar um cafezinho da tarde. É uma delícia esse pão. Você vai acompanhar passo a passo e vai fazer essa delícia para a tua família ou para vender e ganhar um dinheirinho. Mas antes, deixa eu lhe pedir, se inscreva no meu canal, Receitas do Kim com K, e você vai estar ajudando a gente divulgar o nosso trabalho. Receitas do Kim. Entra lá, você se inscreva lá, dá um like, compartilha com seus amigos e nós vamos trabalhar juntos e vamos fazer o sucesso profissional de receitas. Pois bem, para minha receita, nós temos aqui alguns ingredientes que eu vou estar passando para vocês certinho a quantidade. Pois bem, na minha bacia aqui, eu vou começar colocando 700 ml de leite. O leite meu está morno, não pode estar frio o leite, tem que estar morno. Eu vou colocar 3 ovos inteiros, 3 ovos inteiros. Vou colocar meio copo de óleo de soja, qualquer óleo que você quiser, é da sua preferência. Vou colocar uma colher rasa de sal, uma colher de sopa rasa de sal. Vou colocar açúcar, 14 colheres de sopa de açúcar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 colheres de sopa de açúcar. Vou colocar 100 gramas de leite em pó. O leite em pó é da sua preferência. Você pode escolher a sua marca e colocar aí. Eu vou colocar 2 colheres de margarina. Todas as colheres que eu estou usando aqui falando é sopa, viu? E vou colocar por final, antes da farinha de trigo, um chacezinho de fermento, granulado e granulado, esse chacezinho de fermento que você compra no supermercado. Fermento para pão, fermento seco. E agora nós vamos misturar esses ingredientes, desmanchar essas gemas de ovo, misturar bem esses ingredientes aqui para nós já virmos colocando a farinha de trigo. A farinha de trigo não tem uma quantidade específica. Vai depender muito do tamanho dos ovos, da farinha que você está usando. Então depende muito disso aí. Do tempo, da temperatura, né? Então, nós não temos aqui uma quantidade certa de farinha, mas acredito que vai ser 1,5 kg mais ou menos de farinha. Todas as vezes que você for fazer uma receita, você nunca tenha na sua casa a quantidade exata de farinha que você vai colocar na receita. Se a receita pede 1 kg, você tem que ter 2. Se a receita pedir 2, você tem que ter 3. Nunca tenha uma quantidade assim, uma totalidade, porque às vezes pode faltar ou passar a sua massa. Então, você tem que estar preparado para esse momento. Eu vou começar adicionando aqui aos poucos a minha farinha e vou mexendo até nós darmos o ponto à massa. Quando a massa ficar pesada, não tiver como mais você mexer com a colher, então aí você vai pôr a mão na massa. Você vai trabalhar essa massa até ela ficar firme
e não colar nas mãos mais. Aí você vai transferir para a bancada e vai sovar essa massa aqui até uns 15 minutos mais ou menos, se você não tiver muita prática, para ela desenvolver os glúteos e ficar uma massa macia e suave. Olha, ainda está bem mole aqui, precisa mais farinha. Já estou colocando aqui 1 quilo de farinha. Ainda vai faltar mais farinha aqui. E nós vamos trabalhar essa massa aqui. Quando ela estiver no ponto, você vai sempre adicionando pouca farinha e vai mexendo, agregando a farinha na massa. Se ela estiver mole, você vai pondo mais um pouquinho e vai mexendo até ela dar o ponto certo. Ela ainda está bem mole, olha. Ainda vai querer mais farinha, ela pede mais farinha, nós vamos colocando aos poucos. Daqui para frente tem que ter muito cuidado com a quantidade de farinha que você estiver colocando, para não secar a sua massa. Se a sua massa secar muito, você poderá estar pondo um pouquinho de leite e mexendo, mas eu aconselho não fazer isso. Se ela estiver mole demais, você vai acrescentando aos poucos a farinha e ela vai dar o ponto certinho. A minha massa já está um pouco pesando. Eu vou apenas colocando a farinha aos poucos aqui até ela soltar das mãos e dar o ponto para nós continuarmos a nossa receita. Vamos pôr mais um pouco de farinha. Eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar muito longo e vou dar o ponto aqui. Quando ela estiver no ponto eu volto para mostrar para vocês. Tá, limpa aqui dentro. Pessoal, eu já dei o ponto na massa, olha, ela não está mais pregando nas mãos, ó. Você vai colocando sempre pouca farinha e vai amassando até ela dar esse ponto, olha. Ela deu esse ponto, você vai tirar ela da bacia, olha, a bacia chega a ficar limpa. E põe na bancada farinhada. Minha bancada está farinhada. Agora é o momento de nós sovarmos a nossa massa. Você vai sovar a sua massa até ela desenvolver os glúteos. Vamos sovar uns 15 minutos aqui sem parar. Você vai sovando ela. Vai trabalhando ela aqui agora e ela vai desenvolver os glúteos. Então, os glúten tem que estar trabalhado para seu pão crescer. Olha, a massa não está colando na mão, olha. Ó, ó. Então nós vamos trabalhar ela aqui. Lembrando, sua bancada tem que estar higienizada, bem limpinha mesmo. Cuidado, lava bem suas mãos para você fazer o seu pão. Se você não ter esses cuidados, o seu pão pode se contaminar com alguma bactéria, alguma coisa, e fazer mal para quem consome. Suas mãos também tem que estar bem higienizada. Deixa eu pôr mais um pouquinho de farinha aqui na minha bancada. Por dentro, pelo meio, ela está pegando um pouquinho pegajosa. E eu vou então farinhando ela, trabalhando ela, e nós vamos sovar ela aqui por uns 15 minutos. Você pode
rasgar ela assim, ó, com a sua pulso, trazer de volta, rasgar de novo, trazer de volta. Aí do jeito que você vai amassar, é o jeito mais prático para você. O importante é que você amasse bem essa massa mesmo, uns 15 minutos no mínimo. Lembrando, quanto mais você amassar, mais seu pão vai ficar melhor. Olha, empurra com o pulso, puxa de volta, empurra com o pulso, puxa de volta, vira, empurra com o pulso, puxa de volta. Vamos colocar mais um pouquinho de farinha na nossa bancada. Às vezes no miolo da massa, por dentro da massa, ela fica um pouco pegajosa. Então você vai abrindo ela. Se precisar você põe um pouquinho de farinha e vai amassando. Eu vou amassar aqui por mais uns 10 minutos. E depois eu vou voltar para mostrar para vocês. Vou dar uma pausa no vídeo para não ficar comprido. Pessoal, eu já trabalhei minha massa aqui, já sovei ela por 15 minutos, olha como que ela tá lisinha, olha que massa bonita, olha, ó, ó, ó. Ela não prega mais. E o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar ela para a bacia, já farinhei a bacia e ela vai descansar agora por uns 15 minutos mais ou menos. Eu pus um pouquinho de farinha na bacia no fundo para ela não correr o risco de colar. Essa bacia, se você tiver um plástico, filme para tampar, lacrar aqui, é bom. Se você não tiver que colocar dentro de um saco plástico, também é bom. Se você não tiver, você cobre com pano e deixa ela descansar. De preferência no lugar mais quente da sua casa. Pode ser dentro do forninho sem estar ligado, pode ser no sol, se o seu tempo aí, onde você está fazendo na sua cidade estiver sol, você pode deixar no sol também, por uns 15 minutos. Aí eu volto aqui para modelar o pão e mostrar para vocês. Lembrando que eu gastei aqui aproximadamente 1,8 kg de farinha de trigo. Tá bom? Eu vou pôr ela dentro de um saquinho plástico. Dá uma pausinha aí. Pessoal, eu tenho um saquinho plástico aqui. É daqueles que a gente põe verdura lá no supermercado, olha. A gente compra verdura e chega aqui eu guardo em saquinho. Vou fechar minha bacia bem fechadinha aqui. Eu vou levar para o sol, que aqui está o sol hoje. E vou deixar ela descansar aqui uns de 15 a 20 minutos, aí eu volto com vocês. Pessoal, minha massa já descansou aqui por uns 15, 20 minutos, olha, pode ver que ela já cresceu um pouco. E agora eu vou tirar ela daqui e vou transferir ela para a bancada novamente. Lembrando que a minha bancada está farinhada. Então vamos colocar ela aqui. E agora eu vou dividir ela para nós fazermos o pão. Se você for fazer para vender nesse momento, é bom você ter uma balancinha. A balança é baratinho, ela custa mais ou menos uns R$30, aquela balança de cozinha, né, de culinária. Como eu não vou fazer para vender, e a minha balança também não está aqui hoje, então eu vou cortar qualquer tamanho aqui, e a gente vai fazer os pães. Mas se você for fazer para vender, pese a massa certinha para ficar todos os pães no mesmo tamanho, para não ter problema. Então eu vou separar a minha massa aqui em porções, cortar primeiro aqui no meio. Se você tem uma faca aí, você pode cortar com a faca. Se você tiver aquele cortador de massa, você pode cortar com o cortador de massa. Eu não tenho o cortador de massa, então eu vou cortar com a espada. Vou repartir aqui mais ou menos os tamanhos de pães que eu quero fazer. Como eu disse, eu não vou fazer para vender, então eu não vou ter o mesmo tamanho nos pães.
Está pequeno, vamos pôr mais um pouquinho de massa nele. Eu vou fazer aqui 5 pães, de um tamanho mais ou menos. Agora eu vou modelar o meu pão. Para mim modelar o meu pão, eu preciso de um rolo. Então eu vou afinar a massa do meu pão. Se você for fazer salgado, você não pode fazer força, apertar aqui a massa, o rolo, porque o que acontece? Se você apertar o rolo muito aqui, a sua massa vai abrir, mas ela vai cansar porque você forçou ela, ela vai voltar novamente, ela vai e volta. Olha, você capricha aí no seu pão, se você for fazer para vender, deixa ele bem retinho, bem certinho, então eu não tenho muito essa... Eu não estou fazendo para vender, ó, enrolou. Aqui está o meu primeiro pão. Eu tenho aqui uma assadeira, ela já está untada com margarina e com farinha. Você coloca sempre essa parte aqui, ó, da emenda do pão para baixo, ó. Para baixo. Deixa eu fazer outro pão. Olha, é o mesmo processo. Ó. Não faça força no rolo. Você vai puxando bem devagar. Ó, pode ver que se você não fizer força, a massa abre, ó. Com facilidade, ó. Vai abrindo. Se você for fazer salgadinho que tem que abrir muito a massa, é o mesmo processo. Não aperte o rolo e vai devagar para a sua massa não ficar cansando. Ela cansa e volta, cansa e volta. E a massa do salgado você tem que fazer ela bem fininha. Então você tem que fazer mais carinho do que força. Vou abrir um pouquinho mais para esse pãozinho ficar maior. Abrir de lado aqui assim. Eu vou enrolar daqui para lá agora. É o mesmo processo. Olha, vai enrolando devagarinho. Olha, olha que massa bonita, ó. Macia. Ela não cola na bancada. Olha, esse é o outro pão. Lembrando que você tem que deixar mais ou menos 3 dedos um pão do outro, porque ele vai crescer. Deixa eu fazer esse aqui que está maior. Se você vai fazer para vender, ó, você ajeita bem ele aqui antes de enrolar, ó, que é para ele dar um tamanho bom. Olha, sem apertar o rolo, vai só abrindo a massa. Abrir um pouco aqui na largura. Vou enrolar daqui para lá de novo. Você procura começar a enrolar o pão do lado que a massa está mais larga, onde ela está mais fina, você deixa para... Meus pães estão aqui, ainda falta 2 ali para fazer, mas eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz para a massa. Olha, vou colocar em um saco plástico, vou levar para o sol para crescer. Ele vai crescer por uns 40 minutos, até você ver que ele dobrou de tamanho. Quando ele dobrar de tamanho, já está pronto.
Para assar, você vai acender o seu fogo em 180 graus e deixar aquecer por uns 10 minutos, depois você põe para assar. Mais ou menos uma meia hora, mais ou menos, 40 minutos, seu pão vai estar pronto. Mas eu vou mostrar as etapas para vocês. Vou dar uma pausa aí e volto daqui a pouco. Pessoal, nós já esperamos o nosso pão crescer, ó, já cresceu bem. E vai crescer mais um pouco. Eu deixei ele 50 minutos nesse plástico e lá fora no sol. Mas o sol não está muito quente não, está sol, mas está ventando. Então o sol não está muito quente. Mas agora, com o meu forno pré-aquecido a 200 graus, eu vou pôr para assar e vai crescer mais um pouco. Por volta de uns 40 minutos, aí eu volto para mostrar para vocês o resultado. Pessoal, o nosso pão já está assado, eu já vou tirar ele do forno e vou mostrar para vocês. E os outros dois já cresceram. Estou aqui já com a minha forma de pão assada. Olha aqui. Olha que lindos pães. E agora eu já vou pôr a outra forma que já cresceu também e vai assar por uns 45 minutos. Lembrando que esse pão ficou 45 minutos mais ou menos para começar já estar pronto. Aí eu liguei o dourador só uns 5 minutos para dar essa corzinha nele. E olha aqui, eu vou te mostrar bem de perto para você ver a fofura desse pão. Ele saiu agora, está quente. Olha aqui, ó. 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 Ai, tá queimando o dedo. Ó. Dá para vocês verem, mas não dá para apertar aqui porque tá muito quente. Olha aí, ó. Ó. Esse pão é uma delícia. Ele é feito, como vocês viram, com leite em pó. E se vocês quiserem fazer para vender, faça do jeito que eu disse. Vocês pesam a massa para o pão ficar todo do mesmo tamanho. Na hora de cilindrar, vocês procuram cilindrar ele da mesma forma para o pão ficar igualzinho aos outros. Depois que você espera ele esfriar um pouco, você embala ele com papel filme ou então com outra embalagem para você vender. E boa sorte. Deixa eu te lembrar, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Receitas do Kim com K. E dá um like lá, compartilha essa receita. E Deus vai lhe recompensar. Que Deus te abençoe e até a próxima. Fique na paz. Amém. Nossos pães já assaram. Eu vou tirar aqui a última fornada. Está aí os nossos pães. Você pode estar fazendo esses pães para vender. Olha aqui como está macio esse pão. Ó, dá para você ver, ó. Ó, ó, esse aqui está muito quente, saiu agora, mas está fofinho, fofinho. Faça para vender e ganhe dinheiro com esse pão delicioso de leite em pó. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Receitas do Kim com K. E dá um like lá, compartilhe essa receita. Ajude a divulgar o meu trabalho, que Deus abençoe você e toda a sua família. Até a próxima. Lembre, pão com leite em pó. Obrigado.